Queridos irmãos, boa noite. Que estejamos submersos na paz, na serenidade e na harmonia, com nossos pensamentos elevados, para que possamos refletir por alguns momentos sobre nós, nosso estado de desenvolvimento espiritual, segundo as leis que regem a evolução dos mundos, especialmente da Terra, nossa casa atual. Para quem não me conhece, meu nome é Winfried Gysi, e há alguns anos tenho participado de um grupo de estudos da nossa querida Casa de Luz. Com certeza, todos já ouviram dizer que hoje, que nesse momento, somos cada um a melhor versão de nós mesmos. Essa informação verdadeira se baseia no fato revelado pelos próprios Espíritos quando respondem à questão 118 no Livro dos Espíritos, que não há possibilidade de nosso espírito regredir. Pode eventualmente estagnar, isso é, pode não aproveitar uma encarnação para se aperfeiçoar mais ainda. Pode também adquirir débitos morais novos numa encarnação. Fato que traria consequências numa próxima encarnação, quando, para expiar essas novas faltas morais, poderá ter alguma limitação que não lhe permita utilizar tudo quanto já havia alcançado de progresso anteriormente. O fato de sermos hoje a melhor versão de nós mesmos significa que nós, seres espirituais, estamos sujeitos à lei do progresso espiritual, e que somos, na verdade, aprendizes, ainda muito distantes dos mais puros espíritos. É nosso dever instruir-nos constantemente, em busca de sermos melhores a cada dia, a cada encarnação, evitando a estagnação e a aquisição de novos débitos morais, passíveis de expiação futura. Conseguiremos todos avançar? Bom, de imediato podemos dizer que não. Muitos ficarão pelo caminho. No entanto, também estes serão resgatados e terão outras oportunidades, tantas quantas forem necessárias para se aperfeiçoarem. O tempo e duração da nossa jornada de aprendizes como espíritos depende apenas de cada um de nós. Depende também da nossa humildade em pedir ajuda e esclarecimento. Isso não deve nos intimidar, muito pelo contrário. Saber que nada está perdido deve servir antes de consolo e nos animar. Ser hoje a melhor versão de nós mesmos deve nos animar a continuar evoluindo sempre. Sejamos, pois, estudiosos, humildes, solidários, fraternos, caridosos, indulgentes, laboriosos e amorosos. Como vou conseguir isso? O estudo contínuo do Evangelho nos fornecerá a base. A humildade nos credencia a servirmos os nossos irmãos. A solidariedade e a fraternidade nos torna dignos e aptos à prestação da caridade desinteressada. A indulgência evita que julguemos o próximo, nosso irmão e semelhante. O trabalho evita a tentação do ócio, do nada fazer, e, principalmente, ocupa nossa mente. Finalmente, o amor. Esse, na verdade, é o bem maior. O que se trata aqui não é de qualquer amor. É do amor universal. Aquele referido por Paulo de Tarso. Sim, mesmo, o apóstolo Paulo. Ele mesmo ainda, como Saulo de Tarso, inicialmente perseguidor dos discípulos de Jesus. Depois convertido, tornou-se um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujos escritos compõem boa parte do Novo Testamento da Bíblia.
Paulo, na sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 13, falou desse amor universal, dando-lhe os contornos pelos quais até hoje pode ser ainda definido. Fala ele daquele amor que é sofredor, benigno, que não inveja, não trata com leviandade, não se orgulha, não aceita injustiça. Aquele amor que não mente, que tudo crê, espera e suporta. Enfim, aquele amor que nunca falha. Será fácil um amor assim? Não. É óbvio que não. Mas também nunca ninguém veio dizer que seria fácil. Impossível alcançá-lo? Não. Também não é impossível de ser alcançado. O que precisamos para isso é desenvolver e aperfeiçoar o nosso espírito. É seguir o exemplo de Jesus, valendo-nos do seu Evangelho. Estudemos e sigamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidemos em aplicar seus ensinamentos à nossa vida e aos nossos relacionamentos. Vigiar e orar, eis a chave para que nada nos desvie desse caminho. Sejamos benevolentes conosco e também com o próximo, respeitando a evolução de cada um. No entanto, não nos iludamos, achando-nos perfeitos. Ninguém o é neste planeta. Temos ainda uma longa caminhada. Façamos nossa reflexão nos autoanalisando, antes de sairmos julgando o próximo. Aliás, a ninguém é dado julgar o outro impunemente. Não nos desanime o fato de, na nossa autoanálise, identificarmos ainda muitas falhas nossas. Não nos angustiemos com isso. A angústia não leva a nada, somente dificulta a nossa reação. Diante dessa reflexão, proponhamos-nos metas para desenvolver e melhorar nosso espírito, tantas quantas possíveis. Firmemos um autocompromisso de que sejam elas seguidas e cumpridas. A isso denominamos reforma íntima. A reforma íntima é um processo de mudança interior. Ela faz com que os seres encarnados tenham pensamentos e ações que os levem a emanar boas energias, as quais os levarão ao tratamento do espírito, tornando-o saudável e proporcionando seu desenvolvimento. Nossa reforma íntima se inicia ao policiarmos nossos pensamentos e nossas ações. Essa é a forma de agirmos com responsabilidade nessa nossa função de co-criadores. Numa frase, Francisco Cândido Xavier revela a consequência da reforma íntima. A paz em nós, abre aspas, diz ele, a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Que lindo, não? Ele também nos deixou, entre seus grandes ensinamentos, um roteiro composto de 20 exercícios para se buscar a reforma íntima. Vamos a eles. Primeiro exercício: executar alegremente as próprias obrigações. A nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas e atitudes que tomamos. Quando somos gratos pelas experiências na Terra, ela nos fornece estabilidade e vida melhor. Segundo exercício: silenciar diante da ofensa. Quando alguém nos ofender ou for injusto, não nos cabe revidar, apenas agradecer,
porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor. Terceiro, esquecer o favor prestado. Não fiquemos presos às caridades que realizamos. Apenas continuemos, sem nunca engrandecer nossas boas ações. Porque o verdadeiro sentido da caridade é apenas a dedicação de amor ao próximo. Quarto exercício. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Quando realizamos algo de bom, não esperemos nenhum obrigado, porque ajudar as pessoas não nos credencia a esperar algo em troca. É antes um dever nosso, como um espírito em evolução. Quinto exercício, emudecer a nossa agressividade. Não deixemos que a raiva e a energia negativa de outras pessoas nos envolvam. Controlemos as nossas palavras e ações. Não sucumbamos à revolta e à discórdia. Sexto, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Ora, se discordarem de nós, não os condenemos. Afinal, como saber se estão certos ou não? Não temos autorização para julgar ninguém. Sétimo exercício. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Não nos irritemos com as ofensas. Se alguém incomodar, esqueçamos o acontecido. Não tomemos para nós a negatividade das palavras. Oitavo. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer sinal de contrariedade. Repetir é progredir. Significa alguém interessado em realmente aprender, em saber. Para aquele que repete, ainda melhor, pois quem muito fala, muito precisa ouvir. Então, que ao repetir, tenhamos amor, paciência e agradecimento a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto. Nono exercício. Treinar a paciência constante. Aguentemos firmes os desafios diários, tenhamos resignação, não percamos a fé. Acalmem-se os nossos corações, porque assim, como a felicidade não é eterna, as tristezas também não são. Tenhamos paciência, porque um novo dia chegará. Décimo, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Muitas vezes queremos desabafar, e quando menos esperamos, o ouvinte que escolhemos por amigo começa a comparar nossas dores, a relatar os próprios problemas, e dizer a quem desejava desabafar que os problemas dele não são nada comparados aos que outros vivem. Esse não é o nosso papel. 11. Buscar um meio de ser mais útil. Sejamos proativos. Busquemos sempre nos melhorar e ajudar os necessitados à nossa volta, sempre que pudermos. 12. Desculpar sem desculpar-se. Estejamos sempre tão bem conosco que mesmo se alguém nos quiser ofender, nada irá conseguir. E quando alguém vier nos pedir desculpas, não será necessário, porque nós compreendemos e não julgamos o outro. 13º exercício. Não dizer mal de ninguém. Não julguemos as pessoas, nem façamos comentários sobre ninguém. Não sabemos da dificuldade de cada um, nem conhecemos verdadeiramente seus problemas. 14. Buscar a melhor parte nas pessoas, que nos comungam a experiência. Devemos procurar sempre o lado bom das pessoas e valorizemos somente isso. Esqueçamos dos defeitos. Eles não são da nossa conta. Eles não nos dizem respeito. 15. Alegramo-nos com a alegria dos outros. Nós estamos todos juntos na caminhada para um mundo de regeneração.
A evolução espiritual de uma pessoa deve ser a nossa alegria também, pois dependemos um dos outros para sermos felizes. Então a conquista pessoal de um é a conquista pessoal nossa também. 16. Não aborreçamos quem trabalha. Sejamos coerentes com o antigo ditado popular. Se não quiseres ajudar, não atrapalhe. 17. Ajudar espontaneamente. Sejamos novamente proativos. Tomemos a iniciativa de ajudar o próximo. 18. Respeitar o serviço alheio. Respeitemo-nos mutuamente, de forma constante, pois todo trabalho é válido. Tudo o que executamos com amor e com vontade é reconhecido pelo Pai. Não há melhores e não há piores. 19. Reduzir os problemas particulares. Que para nós tudo não seja apenas motivo de sofrimento. Entendamos que estamos passando apenas por provas. Então sejamos gratos também pelas dificuldades. Através delas, crescemos espiritualmente. 20º e último exercício. Servir de bom grado mesmo quando a enfermidade nos ferir. Tenhamos estabilidade emocional para lidarmos com todas as dificuldades. Sabemos que não devemos sofrer eternamente. Busquemos solucionar o problema e não viver das amarguras. Irmãos, esse é o roteiro com o qual o nosso querido Chico Xavier nos oferece um caminho a seguir em busca da nossa própria reforma íntima. Lembremos-nos nós que essa reforma é a chave para o avanço e desenvolvimento do espírito. Um mundo de regeneração, para onde caminha a Terra, deve ser mais rapidamente alcançado, quanto mais rapidamente cada um de nós levar a efeito a própria reforma íntima. Ela não se fará de um dia para outro. No entanto, precisamos começar. Queridos irmãos, que a paz, a harmonia e a serenidade nos sejam sempre companheiras. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e, através de cada aparelho eletrônico,
fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.